nossa imagem ou não? Ah, apareceu. Que bom! Apareci. Que ótimo! Conseguimos! Conseguimos! Sabe qual era o segredo? Ele estava no Wi-Fi, sair. Wi-Fi. Ah, Vão diretamente para a gente, conexão. e eu já estava querendo sair, voltar de novo, porque aí a gente começa a ficar ansioso, tem que controlar a ansiedade. Ai, meu Deus, segura. Vamos começar do começo. Ivone, Diga. em primeiro momento, muito obrigado por você ter aceitado participar desse momento. Eu fico muito agradecido. E você, de imediato, dispôs do seu tempo para a gente bater esse papo. E eu fiquei muito contente. Bom, eu que E agradeço o convite. Opa. eu queria que você se apresentasse também para as pessoas conhecerem o seu trabalho, um pouco da sua história. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Ivone, a blogueira Gata de Rodas. Sou uma mulher com deficiência, cadeirante. Hoje estou fora da minha zona de conforto, tá, gente? Não estou de cadeira de rodas. E sou bissexual, também militante ativista pela diversidade sexual, seja ela pessoa com deficiência ou não, né? Lógico. E pioneira e responsável pela inclusão da pessoa com deficiência na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Bom, a princípio é isso. Então, quando nós conversamos, Sim. né, eu vi, na verdade, um post seu falando sobre capacitismo. E aquilo me chamou Sim. bastante atenção, porque assim, o termo machismo, LGBTfobia, né, antifeminismo, as pessoas conhecem bastante. Entretanto, quando se trata de capacitismo, as pessoas desconhecem, em grande maioria, o significado disso e o que é, né, na prática, o capacitismo. O que você pode falar para a Sim. gente sobre isso? Então, o capacitismo na vida da pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela tem o mesmo peso e medida em relação ao racismo, machismo, LGBTfobia, é o mesmo peso. Só que poucos conhecem a palavra capacitismo, até mesmo dentro do segmento da pessoa com deficiência. Elas não têm noção do que vem a ser isso, elas simplesmente, para quem não conhece a palavra capacitismo, é o comportamento social discriminatório quando se fala de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? Eu quero até assim já dar logo um exemplo para exemplificar, para ficar muito mais simples, para que as pessoas tenham entendimento do que é isso na prática, né? Na prática, no universo, né, do mercado de trabalho, existe um julgamento, né? Porque ele antecipa, imaginando a capacidade da pessoa pela deficiência e não pela habilidade profissional dela. Então, para o mercado de trabalho, você é vista pela deficiência. E ali, lá vem o julgamento de que, se ele é deficiente, também é deficiente dentro de um trabalho, dentro do mercado de trabalho para desenvolver uma habilidade profissional, né? Então, vem o pré-julgamento. Então, você é visto primeiro, no meu caso, pela cadeira de rodas, do que pelo que eu sou capaz de fazer dentro de uma empresa. E aí você vê várias coisas que lembra o capacitismo. Exemplo, tem pessoas que se chocam ou até que se assusta, né, de ver uma pessoa com deficiência com diploma profissional, uma pessoa com deficiência casando, uma pessoa com deficiência tendo um filho, seja ele biológico ou adotado. E assim, N coisas que as pessoas se chocam. A partir do momento que você não vê isso naturalizado, igual as pessoas comuns, que trabalham, estudam, têm uma vida normal, é natural. Mas quando parte do princípio que é a pessoa com deficiência, isso é um capacitismo, porque você acha aquilo, a deficiência da pessoa, o exemplo de superação, sabe? É uma palavra que a gente abomina no meio da pessoa, no meio do segmento da pessoa com deficiência, é a superação. Não, nós não superamos nada. Nós fizemos as mesmas coisas, porque nós temos as mesmas capacidades de uma pessoa que não tem deficiência. Simples.
Aí, quando você consegue, nossa, fazer, fazer algo assim, fora daquilo que ele naturaliza. A partir do momento que ele naturaliza que a gente está sendo um herói ou coisa do tipo, ele está sendo capacitista. A partir do momento que naturalizar a pessoa com deficiência, fazendo tudo de forma normal, sem o susto de que a gente está fazendo aquilo, a gente está saindo do capacitismo, a gente está sendo uma pessoa normal como nós somos, normais, dentro das nossas limitações, lógico. É isso, mais ou menos, o que é o capacitismo na vida. E ele é prejudicial, né? Ele é muito prejudicial na vida das pessoas com deficiência, porque ela te trava, né? Ela trava você de fazer tudo isso, pela falta de acessibilidade, né? E aí a gente vê, poxa, quem é o deficiente da história? A sociedade, Estado, governo, família, onde está a deficiência disso? Nós não somos deficientes, o que falta é acessibilidade para a gente. Então a gente é capaz, sim, de fazer tudo igual a todo mundo, a partir do momento que você dê esse acesso para a gente. Então, nós deixamos de ser o deficiente da história, né? E todo mundo trabalha ali por igual. E todo mundo faz tudo que todo mundo faz, sem essa necessidade de usar essa palavra capacitismo, que nada mais é do que o preconceito e a discriminação por nós sermos deficientes. Tem um texto que eu escrevi, que eu publiquei numa revista no ano passado, em que eu questionei a questão de necessidade especial, porque eu trago nesse texto a concepção de que as necessidades são humanas, né? E que esse uso foi naturalizado por pessoas que não vivem a experiência de ser cadeirante, por exemplo, né? Então, quando você propõe colocar no estabelecimento público um bebedouro rebaixado e diz que é para atender a necessidade especial do cadeirante, aí já existe um equívoco, porque na verdade é uma necessidade humana. Quando você não tem lavabo, você não tem vaso sanitário para atender as necessidades humanas de uma pessoa cadeirante ou de alguém que vive na condição de nanismo, você não está atendendo uma necessidade humana. Mas, Ivone, eu trabalho com políticas e práticas de inclusão há um tempo significativo, considerável. Sim. Mas é difícil para as pessoas que não vivem a experiência cotidiana de ser um cadeirante, né? De viver com nanismo, ou pessoas que têm paralisia de alguma parte do corpo, entenderem essas questões, né? Elas trabalham isso dentro de si de uma forma muito superficial e muito simplória. Ah, é deficiente e pronto. É necessidade especial e pronto. É portador e pronto. Por que você acha que existe essa resistência, essa ignorância de entendimento por parte de muitas pessoas da sociedade? Porque todo esse discurso também esbarra no capacitismo, né? Sim, sim. Tudo que é discriminatório utiliza a palavra capacitismo. Então, a gente, como é uma palavra desconhecida, a gente já vai direto na discriminação, do preconceito, e que assim todos entendam melhor, né? O que eu uso, como eu falo, isso já está cultural, né? Já se tornou, desde muitos anos, né, de que a pessoa com deficiência, ela é vista socialmente o incapacitado, o inválido, o inútil, o improdutivo para a sociedade. Só que isso também arremete como essa pessoa com deficiência foi criada no seu lar, no seu leito familiar, né? Então, acho que a gente tem que começar pelo primeiro espaço social nosso, que é a família, né? Então, no meu caso, eu tive, aos 6 meses de nascida, poliomielite, ou seja, nunca andei. Ou seja, saí do meu carrinho de bebê e fui direto para uma cadeira de rodas. Só que essa cadeira de rodas, na minha família, que não tinha um conhecimento de como que é uma pessoa com deficiência vindo de mais 3 irmãos que são não deficientes, o que aconteceu? A minha cadeira, ela se tornou a extensão de um carrinho de bebê. E ali eu fui criada como um bebê, né? Então, olha o capacitismo já dentro da família. Já começa por aí. Você chega dentro da sua casa, você
é tratada como um bebê com 7 anos, você é tratada como um bebê com 14 anos, você é tratada como um bebê com 20 anos, 21 anos, e você é tratada como um bebê na fase idosa. Então, o que isso remete? Quando vem uma família que passa isso para fora, que sai, aí eu fui para o espaço, vamos para fora, vamos para a vida, vamos para o meio social. O que acontece? Aquilo que você foi criado, geralmente já virou um círculo vicioso. Dentro da sua casa você é um bebê, que você não tem autonomia nem poder de decisão, e você também só tem um gênero. Você é menino ou menina e acabou, não existe a sexualidade, morreu ali. E aquilo você cresce dessa forma. Eu estou falando por experiência minha. E que ao longo do tempo eu coloquei isso no blog e vi muitas pessoas com deficiência, não sendo exatamente um cadeirante, se viram na mesma condição familiar, a infantilização. Só que aí você vai para a sociedade, eles não te vê como um infantil. Ele te vê dentro daquilo que você foi criado. Você não tem autonomia, você não tem poder de decisão, você não tem sexualidade. Então você é um ser que não cresceu, que você não tem capacidade de construir uma família, você é incapaz de estar dentro de um mercado de trabalho ou ter o seu próprio negócio, porque aquilo já é enraizado, isso é de muitos anos. Só que, alguns tempos para cá, melhorou a condição. Mas lá para trás, a pessoa era invisibilizada, a pessoa era escondida. É uma história. Existe uma história de décadas, de muitos anos, falando que a pessoa com deficiência passou por vários lugares, né? Passou pelo bizarro, o incapacitado, o que serve só para animar, que seriam os anões, que é visto como animador, só serve para circo, e umas pessoas que, dependendo da sua nacionalidade de origem, você também era sacrificado quando você tem uma deficiência. Então é história. Então são coisas que a gente ainda está buscando e trabalhando, e isso é uma mentalidade de história de pessoas que foram passando da pessoa com deficiência. Mas nós, como pessoas com deficiência, precisamos dar um outro olhar, um outro sentido para essa visão da pessoa com deficiência. Quando você fala que a pessoa está numa cadeira de roda, ela é inválida, ela é improdutiva? Não. São pessoas qualificadas, são pessoas que têm diploma, tem pessoas que deveriam estar inseridas no mercado de trabalho, sabe? E a gente sente isso na pele em muitos aspectos, é dolorido, porque você é uma mulher, eu, uma mulher com deficiência, preciso ir num ginecologista, um médico de saúde, e até hoje só tem um hospital do meu conhecimento, se tiver outros, por favor, até quero que indique aí no post de outros locais, que atenda a saúde sexual da mulher. Como que essa mulher pode ter um filho se ele não é acessível, o espaço? Como que essa mulher vai fazer um exame periódico em algum lugar que não é acessível para uma cadeira? Vamos pôr um cadeirante, que é a minha vida, a minha vivência. Claro que outras deficiências, cada um tem a sua particularidade. Só que vamos falar de uma estrutura, né? Que tem que mexer com estrutura, tem que mexer com o ambiente todo. Então, o cadeirante, ele sai prejudicial nesse sentido. Não que nós somos mais ou menos que outras deficiências. Estamos ali tudo no mesmo lugar, passando pelo capacitismo. Então, tem a questão saúde, a mulher é inválida ali dentro. A mulher, ela não produz, a mulher não pode ter filho, a mulher não produz. Ali, a gente não é recebida nesse lugar. Na escola... cadê a acessibilidade nessa escola? Eu não falo de acessibilidade somente de rampa, elevador e, sei lá, rampa, elevador e banheiro para o cadeirante. Tem que ser espaçoso. Mas não tem uma aula de Libras no currículo. Não tem aula de autodescrição para o cego. Então, essas pessoas, mentalmente, eu falo pela minha família, acreditava assim, que a pessoa que ia para a escola... Gente, eu tenho 51 anos, tá? Eu tô falando de uma geração muito lá atrás, tá? Claro que hoje tem a LBI, tem todas as leis de cota, então é para vocês entenderem aonde a gente teve... Eu tive que chegar com um movimento junto com outras pessoas com deficiência muito antes de mim, para a gente pelo menos ser visível aqui hoje, para estar nessa live falando sobre deficiência. Por quê? Porque na minha visão familiar, eu não precisava estudar porque eu não ia me tornar uma profissional. Para que estudar se você não vai poder trabalhar? Você é uma inválida. Vamos dizer um português claro e que todos entendam nesse sentido. Tá. Aí você passa por questões... eu passei na escola, assim, uma diretora muito criança, que não queria me receber lá por eu ser cadeirante, porque eu tinha que ir para o primeiro andar, e lá não era acessível. Então, né, uma época não existia acessibilidade, igual hoje a gente reclama, briga e corre atrás.
Então, não houve brigas, eu parei, eu interrompi 4 anos da minha vida por isso. Então, o que aconteceu? Eu voltei, depois que mudou todo um trâmite, a direção da escola, e o diretor falou assim, não, isso não poderia nem ter acontecido, mas por não informação da família, e eu, por eu ser uma criança, não lutei por isso, por uma criança, e acabou, certo? Só que eu não entendia, porque durante um período eu pude conviver com outras crianças, e hoje eu não posso mais viver, depois de 4 anos de convívio com elas. Eu não entendi, porque era uma criança. Pronto, morreu ali. Depois vem a fase adolescente, né? A parte que você precisa ter todo aquele cuidado, que uma mãe precisa, ou qualquer outra pessoa te orientar, sexualmente falando, os cuidados, né? Por uma futura gravidez, não, não precisou, porque eu sou sexuado, gente, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Então, para que passar essa informação para mim? Sabe? E quando a gente pensa em pesquisa, as mulheres com deficiência são mais abusadas sexualmente, entendeu? Então, se a gente for buscar, olha o que o capacitismo faz na vida do ser humano, de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Aí você fica, até acreditei por um período de que, nossa, isso não é certo, né? Porque aí depois minha mãe ficou sabendo, ela também não aceitou se eu tivesse namoro. Não aceitava namoro comigo. Então não podia, porque se eu engravidasse, seria 2 problemas na família, né? Seria que cuidar de mim e cuidar da criança. Seria 2 bebês, entendeu? Um bebê adulto e um bebê infantil. É uma criança. Quer dizer, são tudo isso, coisas que eu não me via assim, gente. Eu só não saio da cadeira, mas eu sou uma pessoa normal. Isso eu busquei dentro de mim, essa força, para quê? Para desconstruir essa mentalidade da minha família, entender que eu também tinha que ensinar para eles, porque eles também era só eu de deficiente, os outros não eram deficientes, então não existe cartilha para pai e mãe. Então eu passei a ser essa cartilha na vida. Então eles falavam para eu fazer uma coisa, eu fazia outra. Eu disse, não, eles querem que eu não faça X coisa, mas eu vou fazer porque eu tenho a capacidade de fazer e faço, entendeu? Voltei a estudar escondido, fiz faculdade escondido, tudo escondido. Depois eles viram o resultado. Eu disse, puxa, ela estava certa, né? Aí depois eu quero trabalhar. Fui trabalhar em 2007, recentemente. Olha, fiquei 40 anos da vida fazendo o quê? Alguma coisa, porque eu sou uma pessoa vaidosa, sou uma pessoa que gosta de estar bem, não sou escrava da beleza, eu não entro nesses padrões de que as pessoas falam que a mulher desejava, a mulher bonita, a mulher gostosa tem que ser aquela de corpo e tem que andar, não tem que ter defeito nenhum no corpo. Não, nunca tive esse problema comigo. Eu sempre gostei de me arrumar e ponto. É vaidade de mulher normal. Eu já vem por aí. Partindo daí, eu falei assim, não, agora eu quero trabalhar, eu quero ter meu salário e eu quero terminar meus estudos que eu não concluí. Eu parei no ensino médio. Então, o que eu fiz com essa minha história? Eu falei assim, eu vou trabalhar. A família precisa, poxa, você não está passando por mim. Para que você quer trabalhar? Então, para que eu vou trabalhar, né? Então, para ser útil para mim mesma e para a sociedade, servir para a sociedade, ser produtivo para uma empresa também, para eu ganhar e essa empresa ganhar também. Busquei esse emprego. Mas tem 2 problemas. Eu sou uma pessoa cadeirante e uma pessoa que depende de acompanhante. Que empresa vai te dar esse emprego? É difícil. Eu preciso de alguém para me levar até o local. E aí, como fica? Tinha que dar uma solução para isso. Eu precisava trabalhar. Vou trabalhar. Eu falei assim, não, deve ter algum trabalho aí que eu desconheci. Em 2006 é que eu comecei a ter conexão com a internet e já em 2007 eu já estava inserida no mercado de trabalho porque eu encontrei um trabalho de operadora de telemarketing como home office, dentro da minha casa, onde eu não precisaria disponibilizar de tempo de uma pessoa para me levar e buscar, ou do serviço atende que nós temos aqui em São Paulo, que a gente faz um cadastro, ele te busca em casa, uma perua acessível, e te busca em casa, te leva no emprego e te traz de volta. Tem esse serviço. Só que esse serviço é muito lento. Você leva de 6 a 1 ano para conseguir alguma coisa. E para isso eu teria que já estar no emprego. E nesse período de espera, quem ia me levar? Como que ia ser isso? Então eu não fiz, né? Então é outro assunto que precisa ser resolvido também. O transporte para pessoa que não tem condição de ir sozinho num transporte público e que a pessoa com deficiência precisa trabalhar e não tem um dependente, um cuidador que fica ali 24 horas te levando e buscando. Não existe. A empresa não paga isso também. Trabalhei durante 11 anos numa empresa como home office. E o que eu fiz com esse dinheirinho? Fiz a minha faculdade.
Meu sonho era ser psicóloga. Mas eu falei assim, poxa, se eu fosse psicóloga, eu vou ter que sair, deslocar, tenho que ir para uma clínica, vou ter que buscar outros caminhos. Então, eu falei assim, não, vou ser contadora. É algo que eu gosto também, né? Vamos lá, a gente se vira no que pode. Fiz faculdade, me formei nesse período de trabalho, porque eu acreditava assim, que eu poderia trabalhar no sistema dentro da minha casa, como contadora. Okay? E fiz. Eu fiz a faculdade, me formei, tudo bonitinho, CRC, tudo em dia. Aí eu te pergunto, me formei em 2013. Eu estou inserida no mercado de trabalho? Não estou inserida no mercado de trabalho. Por quê? Depois que eu fiz a faculdade, eu fui lá estudar minhas leis de cota, que me garante estar inserida no mercado de trabalho. E tem algumas brechas dentro dessa lei. Quais seriam essas? Pessoa com deficiência, pelas leis de cotas, não tem direito a um cargo de chefia. Eu estaria lidando com finanças, eu estaria lidando com o dinheiro da empresa. Entendeu como que é a lógica? Eu tenho um amigo que se autodeclara como pessoa com deficiência. Ele tem fissura lábio-palatal. Ele passou por 9 cirurgias. E ele disse algo muito significativo, porque ele falou o seguinte: o mesmo comentário que você fez, pessoa com deficiência não pode ocupar um cargo de chefia. E ele ingressou no mercado, no serviço público, sem se autodeclarar pessoa com deficiência. E aí ele reivindicou isso. Ele falou assim, olha, vocês não podem me negar um cargo de chefia. Porque eu fui aprovado e muita gente foi reprovada. Ele se posicionou dessa forma, né? Porque, uma pergunta, Ivone, com tudo que a gente vivencia, principalmente numa cidade como São Paulo, inclusive sobre a questão da sexualidade, né? Os banheiros dentro de uma universidade, dos órgãos públicos, são banheiros para homens e mulheres. Ainda tem essa condição binária. Quando se trata de um banheiro adaptado para pessoa com deficiência, ele é unissex. Entende? Eu presenciei coisas em algumas universidades que me aborreciam muito. Eu tive uma aluna que ela tinha lúpus, então ela tinha encurtamento dos tendões. Ela não conseguia subir a escada, então ela chegava na universidade muitas vezes às 19 horas, ela entrava na sala de aula às 20, porque ela tinha que esperar o segurança ir buscá-la para levá-la até a sala, e era uma tremenda falta de respeito, de reconhecimento, e as pessoas sempre se reportavam a ela como a esforçada. Entende? Porque assim, o capacitismo, a gente fala de racismo estrutural, de LGBTfobia estrutural. O capacitismo é estrutural, né? Porque você está me falando. Ele está nas mínimas coisas que as pessoas já naturalizaram e não percebem como capacitismo, mas em algum momento ele entra em cena e muitas vezes entra em cena com a pessoa acreditando que ela está agradando. Né? Aquele discurso do professor que olha para o aluno cadeirante e muitas vezes, sem se dar conta, ele diz assim: eu tenho 30 alunos e um cadeirante, mas ele é tão bonitinho. E aí você tem a presença do capacitismo estrutural e a pessoa nem se deu conta. Ela acredita que é um elogio, mas ela não se deu conta que pela linguagem ela já diminuiu bonitinho, legalzinho, fofinho, né? As demais crianças são fofas, são bonitas. Infantilização, né? Infantilização. Infantilização. É isso. A gente é tratado no diminutivo. Já começa por aí. A pessoa com diminutivo. É a Ivoninha, porque eu chamo Ivone. É a Ivoninha, a Noninha, a Baixinha, enfim. Eu sou tudo isso. Menos a Ivone. Né? Eu acho que a partir do momento que você tratar a Ivone, você já está me colocando no pé de igualdade com você. Outra coisa, quando muitos também se ouvem, né? Falar assim, aqui não vem muito deficiente, então por isso é que não é acessível. Errado. Ele tem que ser acessível sempre, independente de ter ou não ter um deficiente ali. É fato, é lei. Já voltando aqui no nosso momento atual, existe uma lei que nos garante que isso é
sim, acessível. A partir do momento que não existe acessibilidade, que a gente é desrespeitado em qualquer ambiente, mercado de trabalho, é um desrespeito. A gente não vê isso como uma coisa positiva. É desrespeito, é a palavra que eu uso, é a palavra desrespeito. Você não é... É como se eu chego num lugar e não é acessível, eu falo assim, poxa, eu não sou bem recebida, que eu não sou aceita aqui, porque não é acessível, então eu não posso entrar. Então, se eu não posso entrar, eu não sou bem aceita ali. Então, eu sempre vejo por esse lado. Agora, quando você tem um dedinho da mão machucadinho ali, você aceita em qualquer lugar. Porque você não vai mexer com a estrutura de uma empresa, você não vai mexer com a estrutura de qualquer outro ambiente, que a gente faz parte também, que a gente quer entrar, que a gente quer fazer. A gente não quer ser incluída, nós fazemos parte, é um direito, entendeu? Então a palavra incluir o quê? Por que eu preciso ser incluída num espaço que é meu também? Eu só não entrei porque você não teve o cuidado de pôr uma rampa para minha cadeira passar. Ah, mas é um prédio. Você não teve o cuidado de colocar um elevador. É muito comum eu ir em prédios que tem milhões de andares. Mas a entrada, o hall, tem mais de 20 escadas para chegar naquele elevador. E se você me permite um detalhe que eu acho bastante equivocado quando as pessoas acreditam que a rampa já deu acessibilidade, né? Porque a pessoa cadeirante, ela tem o direito à autonomia. Então, se há cadeira de rodas, se há uma escada rolante, essa escada rolante tem que ser acessível para que a pessoa possa colocar a sua cadeira de rodas de forma segura nela. O elevador precisa ter espaço para uma cadeira de rodas. E a rampa, porque a pessoa que não é cadeirante, ela escolhe como ela quer chegar nos andares superiores. Então, o fato de você colocar uma rampa ou um elevador, isso já não é dar autonomia e acessibilidade de fato, né? E é por isso que eu penso, o capacitismo ele é estrutural e as pessoas não se dão conta disso. É preciso prestar atenção nos mínimos detalhes, nesses discursos que são elaborados para enganar mesmo, né? Para enganar como se fosse uma ajuda, como se fosse um ato de caridade, e que na verdade desrespeita a condição humana na diversidade. É preciso começar a pensar numa sociedade plural e diversa, com todas as possibilidades. A semana que vem eu converso com uma pessoa, nós vamos falar sobre nanismo. Né? Porque é um outro assunto também. Quando se discute... porque assim, esses termos ficaram convencionados. Né? Inclusão social. O espaço é de todos, não é inclusão social. É pertencimento ao espaço. A cidade é nossa. Sim, nós pertencemos, nós estamos ali, nós fazemos parte. Só que aí, num país onde tem mais de 46 milhões de pessoas com um tipo de deficiência, elas se encontram em total invisibilidade. Invisibilidade em tudo, porque aqui a gente está falando de São Paulo, a grande metrópole e tal. A gente busca essa luta de acessibilidade. E eu fico aqui pensando nos outros ambientes, que essa palavra não existe. A pessoa com deficiência não existe. Eu estou falando a pessoa com deficiência não existe. Então, assim, aqui a gente está lutando com o movimento social, que eu acho que é muito importante, que é por isso que eu sou grito, berro, sou ativista mesmo, reclamo mesmo, e eu quero acessibilidade aqui em São Paulo, mas eu quero que ela funcione. Sabe? Nós temos uma LBI que as pessoas com deficiência também, eu acho assim, que eu tenho que puxar um pouquinho de orelha também das próprias pessoas com deficiência. Olha um pouco essa lei, vamos discutir isso, vamos criar mecanismos para que isso se torne. A gente preferia não ter a lei, né? Já preferia não ter a lei, mas ela existe, que é para dizer, olha, eles têm autonomia, eles também podem fazer o que você quer. Essa LBI rolou 20 anos. Engavetada, empurra aqui, empurra ali, empurra aqui. Nós só temos elas há 5 anos. A nossa existência como sociedade, por lei, só tem 5 anos. E a gente começa a abrir ali, tipo, o mercado de trabalho, a saúde sexual da pessoa com deficiência, a escola. Gente, tem muito ainda para ser feito. O capacitismo, ele é estrutural, sim. Atitudinal também. A atitude das pessoas quando olha para uma pessoa com deficiência é absurda, porque a gente só é visto como criança. Ai, que bonitinho, mãozinha na cabeça, beijinho na cabeça. Gente, nós somos um ser humano normal. Então a gente tem que parar de ficar pensando. E aí a gente vira uns rebeldes sem causa, né? Porque quando a gente entra reclamando de que a gente não quer ser tratado dessa forma, a gente é visto como
Ai, olha lá, já tá com mimimi, já tá com mimimi, já tá com questionamento. Então, o que aconteceu? Eu criei o blog Gata de Roda pra quê? Pra mostrar o contrário. Eu mostro assim, gente, eu fui em tal lugar, aquele lugar é impossível de ficar. Mas eu não falo que aquele lugar é inacessível. Eu fui para aquele lugar, é super, bora. Chega lá, vai um bando de cadeirantes, não é acessível. Meu, a pessoa que está lá, o dono do estabelecimento, no caso, fica sem saída. O que fazer com isso? Sabe? Eu outro dia não, sempre vou para as baladas noturnas. Como que é a diversão de uma pessoa com deficiência à noite? Como que é isso? Como é que isso funciona? Não funciona. É tudo escada, é tudo... Eu se vira, pega a minha cadeira de roda, me pega no colo, se vira. É constrangedor para mim? É. Só que aí eu posto a melhor foto do mundo e cadeirante no dia seguinte, na outra semana, que aí também. Aí as pessoas se sentem até, tipo, constrangidas. Espero que as outras pessoas que vão depois de mim, com deficiência, não tem encanação, de ficar encanado de ficar tipo assim, eu vou voltar, isso é muito constrangimento, vou bater de frente e brigar. Não, usa delicadeza. Eu quero participar. Me suba. E mais pessoas, e mais pessoas. Aí eu fiz o inverso. Em vez de eu ficar reclamando em rede social, eu vou assim, gente, olha, super, vamos para qualquer lugar aí que tudo é acessível. E as pessoas vão. Elas vão. E tem lugares aí que mudou completamente. Sabe, tem uns lugares aí que o pessoal fala, o melhor lugar para o cadeirante, para o deficiente físico é a Paulista. Não. O meu lugar tá ficando, sabe aonde? Na República, naquela parte do centro. Por quê? Porque eu estou sempre ali com a minha turma, não turma de deficiente. Eu vou com turma sem deficiência, entendeu? Eu vou com pessoas que me convidam para participar ali naqueles movimentos, manifestações, ações, barzinho, balada. É ali o meu reduto. Aí o que acontece? Nossa, aí bonita no lugar. E sim, já tem barzinho ali com banheiro, já tem barzinho pensando na acessibilidade da pessoa com deficiência só com a minha presença. Eu não estou cobrando nada de ninguém. Porque isso é uma lei, é um direito deles. Eu não estou ali para fiscalizar ninguém. Mas essa atitude, que é o atitude não, essa atitude precisa partir da outra pessoa. Porque eu vou consumir, eu vou beber, eu vou sentir vontade de ir no banheiro. E se eu vou num lugar que não tem um banheiro, um básico, gente, é um absurdo, a gente está aqui discutindo banheiro. O que vai acontecer lá naquele... Eu vou deixar de consumir bebida, porque eu não vou ter como ir ao banheiro. E aí? A pessoa, eu tô ali, eu não tô gastando. Mas se é um lugar que eu sei, já tenho certeza que ali tem um banheiro pra mim, eu vou beber, refrigerante, vou beber o que eu quiser ali. Porque eu tenho um lugar que eu vou ter um lugar pra ficar. E ali eu pertenço a noite toda, ou o dia todo, ou qualquer lugar. Sabe? Outro dia eu fui num ciclo de debate, um ano atrás, Secretaria da Justiça. Eu, uma cadeirante, ia ser debate sobre sexualidade, junto com uma menina trans, cadeirante também. Bateu vontade da gente ir no banheiro, na Secretaria da Justiça. Tinha banheiro acessível? Um banheiro unissex, que eles usaram a palavra essa, para que eu e ela entrasse. Mas você não sabe onde estava esse banheiro. Estava dentro do banheiro masculino. Não era um banheiro solto num canto, assim, fora de qualquer banheiro feminino ou masculino. Não, estava dentro do banheiro feminino. Eu e ela precisamos entrar dentro desse banheiro para usar o banheiro. Usamos, entramos, pronto. Foi bom até que despertou curiosidade. Eu queria saber como era um banheiro masculino. Acabei vendo lá como que era que funcionava. Mas eu não sabia que o responsável estava presente. Eu falei assim, gente, antes de eu falar qualquer coisa, antes de eu começar a falar sobre a palestra, sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, eu preciso dar um adentro aqui, que cabe até no contexto do que eu vou falar aqui. Por que que o banheiro que é para mim, para minha amiga trans, cadeirante, é dentro de um banheiro masculino? Qual é a lógica? Porque não estava sinalizado, não sei o que, não interessa. Isso precisa ser resolvido. E tinha a pessoa responsável lá. Só que eu também não voltei mais lá para ver se isso aí estava bom, né? Estava arrumado. Acredito que sim, que disse que era temporário, que estava em obras. Bom, enfim. Então, esses tipos de coisa que a gente encontra dentro de um lugar que não era para ter acontecido. Secretaria da Justiça. Estava lá esse problema. Entendeu? Então, assim, eu me sentia assim, muito desrespeitada, seria a palavra. A gente se sente desrespeitado. Então, a gente vem com esse movimento de dar visibilidade primeiro, porque nós estamos em estágio embrionário em relação às pessoas LGBT que não são deficientes. Por quê? Porque a gente está questionando, dentro do pacote da pessoa com deficiência,
o que é uma criança com deficiência, o que é um adolescente com deficiência, o que é um adulto com deficiência, o que é um idoso com deficiência. Colocou a gente tudo de um pacote dos inúteis e dos excluídos, dos improdutivos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ivone. Sim. É muito forte na história do Ocidente as marcas construídas em relação ao cadeirante. Agora eu vou falar da pessoa cadeirante, porque é a sua experiência, a sua vivência. Sim. Né? Como um corpo patológico. Isso tem uma origem pseudocientífica, vou falar pseudocientífica, porque a gente tenta desconstruir isso na atualidade. Né? Quem trabalha com a denominada educação inclusiva, concordo com você, não é educação inclusiva, educação é para todos, mas para atender a ignorância alheia, existem algumas nomenclaturas que são usadas e entram em cena a todo momento, e que em algum momento você tem que se encaixar nelas, porque você tem que fazer relatório, encaminhar para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, quantos deficientes você tem, quais são as subcategorias, né? E quando os alunos me questionavam sobre isso, como eu falo? Ué, você fala com a pessoa tem um nome. Para atender para requisitos burocráticos, você enuncia essas subcategorias, mas são para requisitos burocráticos. Mas a gente atende a ignorância alheia e em alguns momentos traz essas questões. Né? Uma pergunta que eu quero te fazer. Né? A grande superação de uma pessoa cadeirante, e aí eu estou usando a palavra superação de propósito, é essa ignorância alheia. É superar a cada dia esse discurso preconceituoso que foi naturalizado pela pseudociência, que muitas vezes, por meio de um olhar da medicina, impregnou o olhar da sociedade como se esse corpo fosse patológico. Porque assim, eu sou de uma linha que luta pela despatologização da diversidade humana. Porque o fato de uma pessoa cadeirante precisar ir ao médico, eu não sou cadeirante e vou ao médico constantemente. Então isso são particularidades. Mas o traço clínico muitas vezes coloca como essas idas ao médico como um traço da pessoa cadeirante. Não, o cadeirante sempre tem que estar no médico, porque o cadeirante tem uma deficiência. A deficiência provoca isso nele. E os cadeirantes não são iguais. Eles estão unidos por uma causa. Mas existe a singularidade. Né? Eu estou falando besteira em relação a isso? Não, você está super certo. E é muito comum, por exemplo, eu sou uma pessoa que teve poliomielite na infância. Eu tenho várias pessoas que teve poliomielite que, tipo, a Eliana Zack, ela é numa cama. A deficiência poliomielite dela é diferente da minha. Ela não tem movimento do pescoço para baixo. Eu tenho amigas que têm poliomielite que andam de moleta. É poliomielite. Então, assim, tem outras que andam só com o movimento manco de uma perna, e a poliomielite nem usa muleta. Então, assim, a gente não pode falar que a pessoa com deficiência é patológica. Não é isso. Existe, sim, no meio de algumas deficiências, algumas coisas que precisam ser cuidado com mais cuidado. Mas, no meu caso, o cadeirante, eu não sofri nenhum acidente, eu não consegui. Eu sou uma pessoa que teve um vírus na infância. Né? Então, assim, a gente não pode generalizar que todo cadeirante é um doente. Porque aí é que está o X da questão. Eu, desde criança, precisei pensar como falar para aquelas pessoas que me olhavam que eu não sou doente. Porque a cadeira de rodas remete também à doença. Você é um doente, né? É comum você passar mal e ir para um hospital e o povo te colocar numa cadeira de rodas porque você está passando mal. Então, isso eu desenvolvi desde pequeno. Quando a pessoa fala, você é uma pessoa doente, eu não sou uma pessoa doente, porque na minha forma empírica de pensar, eu achava assim, que doente era quem tinha febre, dores no corpo, isso era doença. E teve uma mãe de uma criança, eu lembro disso como hoje, na minha infância, que, brincando comigo, essa criança, ela pegou e falou assim, olha, cuidado para não machucar ela, porque ela tá dodói. Isso é comum da gente ouvir. Gente, quem nunca ouviu isso, um cadeirante? É dodói, ela tá dodói, porque a criança é dodói. Se você é um pouco mais adulto, você tá doente. Então você dodói. Eu olhei pra mãe dessa criança, sem pensar, e falei, não, eu não sou doente, eu não tô com febre, eu não tô com dor, então eu não sou doente.
Aí ela, não, mas não foi isso que eu quis dizer sua perninha. Aí o diminutivo vem, né? Ai, é por causa da sua Perninha. perninha. Eu, sim, as minhas perninhas, é por causa das suas perninhas, você não anda. Eu sei, não, as minhas perninhas não tá doendo também, ela não tem dor. Eu tenho sensibilidade, tá, gente? Porque é o caso de algumas pessoas que sofrem problema na medula e acaba perdendo sensibilidade do corpo. Não é o meu caso. Eu tenho sensibilidade no meu corpo. Ou seja, se você me der um beliscão aqui, eu grito. Então eu peguei e falei assim, não, eu não tô com dor. Então, aí a pessoa ficou, ah, desculpa, ficou sem graça. Eu entendi hoje, com o meu entendimento, ela quis dizer o quê? Criança, ela tem aquela coisa de abraçar muito forte. Então, se ela te abraça muito forte, ela é capaz de derrubar um adulto. Imagina uma criança numa cadeira de roda. Derruba também. Mas ia ser divertido. Quem nunca levou um tombo? Eu também quero levar um tombo. Eu também tenho esse direito de cair e machucar, igual qualquer outra criança. Então, Olha, isso é muito louco pensar que isso é uma patologia. Não é isso, gente. Ivone, olha, quando eu trabalhei no estado, na escola pública, eu tive uma aluna cadeirante que na hora do intervalo ela ficava na porta da sala. E eu questionei isso para a diretora. Eu falei assim, por que que ela não vai para o intervalo? Se os próprios colegas se oferecem para empurrar a cadeira de roda, ela tem força no braço para poder se circular pelos espaços da escola. Uhum. A mãe não quer porque tem medo que ela se machuque. E na reunião eu conversei com a mãe na época. A mãe dela disse, ah, mas ela vai cair. Eu falei, toda criança cai. Sim, A sua filha tem, inclusive, o direito de se machucar às vezes. sim. Mas depois eu fui para casa, na época, isso há 25 anos atrás, pensando se eu fui correto. E você hoje lavou minha alma. Porque a mãe, é verdade, porque olha só, aquilo me incomodava tanto. E quando ela começou, aí a mãe autorizou. A mãe dela falou, ok, então tudo bem. A menina, ela começou a ir para o pátio e brincar com as crianças. E ela começou, foi algo que eu percebi, que ela se arrumava, então ela punha uma tiara rosa, ela punha frufru rosa na cadeira de roda, entende? E eu achei aquilo muito interessante, porque ela começou a reconhecer a cadeira de roda também como parte dela, constituinte dela, né? E ela começou a pertencer, Uhum. né? Assim, você com a sua experiência de vida, você tem toda a razão, e eu acho que isso é muito significativo para as pessoas. A superproteção, muitas vezes, provoca questões de, sabe, de autoestima nas crianças cadeirantes, que se a pessoa não tiver uma subjetividade muito forte, ela se rende a esse discurso. Algumas pessoas colocaram aí na live, coitadismo, essas coisas, tem... Uhum. Gente, as pessoas muitas vezes são vitimadas desse discurso e elas naturalizam esse discurso. Os discursos formam a nossa personalidade. Então você é uma pessoa com uma subjetividade muito latente, isso é muito bom. Mas algumas pessoas incorporam esses discursos e se colocam numa posição, muitas vezes, né, de não ir à luta, de expor a sua voz. Então também acho importante falar isso. São pessoas que são vitimadas por esse sistema capacitista. Sim. E se eu te falar que eu vim ter acesso à pessoa com deficiência em 2006, antes disso, eu não tive contato, porque eu não fiz fisioterapia quando descobriram a minha deficiência, eu não fiz esse acompanhamento, que quando o médico falou, determinou, né, que eu nunca mais ia andar, minha mãe desistiu, né, então eu não fiz reabilitação não, mas a fisioterapia para ter uma melhor qualidade de vida, né, então assim, então eu não tive acesso a pessoas com deficiência, eu só convivi com pessoas sem deficiência, até em 2006, recente. O que aconteceu com isso? Tudo que me passava, chegou um ponto de eu acreditar que no mundo só existia eu com deficiência, porque eu não me via em lugar nenhum, eu não via numa televisão, eu não via num jornal, eu não via numa notícia, eu não me via em lugar nenhum. E teve um momento que eu entrei nessas coisas, eu assim, será que no mundo só existe eu com deficiência? Porque a gente não vê na televisão, a gente não vê em espaço nenhum. Saía com a minha família, eu por um lugar que eu ia, não via um cadeirante. Estudei numa escola regular, pública, sem nenhum deficiente. Então, eu não tive acesso a deficiente. Então, assim, você foi orientado por outro deficiente? Não, porque você viu outro deficiente, você tentou copiar. Não, eu criei a minha própria identidade, porque eu não me via deficiente.
A gente que é deficiente, a gente não se vê deficiente. Esse é o problema. Então, como mostrar isso para a sociedade que você não é deficiente? É luta de muitos anos, é luta. Quando eu vi pessoas com deficiência pela primeira vez, foi um susto. A minha primeira militância, quando eu falei, a primeira pessoa, o nome dele é até Valdir Timóteo, inclusão já, ele é ótimo. Ele é cadeirante, só que ele adquiriu a deficiência dele. E ele me conheceu nas redes sociais e falou assim, Ivone, vamos ali no Parque do Ibirapuera, mais ou menos em 2010. Vamos. E ele lá, muitos anos já nessa linha, e ele filmou a minha primeira vez no Parque do Ibirapuera, porque era a minha vez, no primeiro, em um parque. E chegou lá, ele começou a fazer um monte de perguntinha boba pra mim, hoje até dou risada das perguntas. Você acha que esse lugar é acessível? Tá bom pra você? Tá bom, meu filho. A partir do momento que eu saí do portão pra fora, estou livre. Tô ótima, aqui é o melhor lugar do mundo. Ele é errado. Você acabou de ser ajudada por alguém para descer nessa rampa, ou nessa calçada que não tem rampa. Você conseguiu ir no banheiro hoje aqui no Parque do Ibirapuera? Eu, não. Vamos lá comigo? Ele filmou. Você consegue entrar nesse parque, tinha degraus para depois entrar no banheiro. E o banheiro pequeno, o banheiro comum. Aí tá. Aí aquilo foi me murchando, né? E ele gravou isso. Eu vou procurar esse vídeo, eu vou postar esse vídeo. Esse momento, a minha reação, de onde eu achava que tudo estava certo e não estava certo, estava tudo errado. Eu não sabia de nada de acessibilidade. Porque para mim, a partir do momento que eu saí de fora de casa, já tô sendo incluída em alguma coisa, tô na rua. Não era assim. E ele me mostrou o caminho, assim, Ivone, olha, existe lei, existe coisas que você não desconhece. E ele me ensinou muito bem a lutar por esses direitos. Ele me ensinou tudo sobre leis, mas não essa lei, tem só 5 anos, eu conheci ele há mais disso. Então, ele me ensinou tudo isso na prática, no dia a dia dele, entendeu? Então, isso, eu sou muito grata a essas pessoas. Porque se eu tivesse conhecido pessoas com deficiência há muitos anos atrás, eu não estaria tão atrasada, tão travada, e nesses 12, 13 anos, eu quero recuperar tudo aquilo que eu não fiz em 40 anos. Você entendeu? Então, é muito louco. Então, eu vejo capacitismo em tudo. Hoje eu já tenho essa consciência, eu já tenho essa visão de que nós somos desrespeitados, sabe? Eu fui privada de muita coisa. Mas, mesmo assim, eu, na contramão de família, sociedade, sabe? Eu fiz o meu melhor até agora. Né, o que estava nas minhas condições. E que bom que tem pessoas se espelhando nisso também. Eu não quero ser exemplo para ninguém, mas eu quero ser motivadora, eu quero que pessoas sigam o mesmo caminho. Pessoa com deficiência, não fique acumulando aí depressão, doença, não posso, ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo ama. A pessoa, ela só vai se aproximar de você se você permitir isso. Se você permitir que essas pessoas te ouçam, é isso. E quando eu já tinha a minha identidade, e já tinha encontrado pessoas com deficiência igual a mim, eu assim, vamos partir agora para a sexualidade. Porque o que emperra a gente é essa infantilização da família, que a sociedade acaba não dando muita credibilidade pra gente. Que nós somos uns bebês, nós somos tratados no diminutivo, entendeu? Então foi onde eu falei assim, agora eu vou para parar no Orgulho LGBT de São Paulo. Aí a louca foi sozinha, em 2016. Eu disse, opa, eu subi, eu também quero ir, eu vou nesse lugar. Nem que eu chegue só no metrô e volto, mas vou. Fui muito bem aceita, recebida, pessoas muito educadas, milhões de pessoas, a gente pensa um massacre, né? Não, muito pelo contrário. Tanto que eu cheguei, entrei dentro de um cordão lá e me vi. Aí eu pensei, mas por que não tem deficiente aqui dentro? Aí aquilo me encabulou. Por que não tem pessoas com deficiência LGBT aqui dentro? Tudo errado. Aí fiz amizade lá com muitas pessoas dentro da parada, e entrei em contato com a associação, e eu falei assim, olha gente, vamos trazer um projetinho aqui, vamos incluir pessoas LGBTs com deficiência e não também, para conhecer a causa e para junto fazer o... Nossa, o diretor em pronto já aceitou isso. Eu assim, então vamos partir para outro caminho, que foi aonde, eu vou te falar, deu a visibilidade um pouco, pelo menos, para a pessoa com deficiência. Por quê? Porque eu fui num lugar que não é sensacionalista, mídia, onde ali era movimento de lutas de causas de pessoas LGBTs, que ali também tinha os recortes de negro, que tinha recortes de tudo, e já tinha a pessoa com deficiência também, e ali é uma verdade, ali as pessoas assim, nossa, eu não sabia que existia pessoa com deficiência LGBT? Puxa, aí já vinha aquela coisa, né, a homofobia, né, porque tipo assim, mas a gente sabe que eles sofrem violências na rua, uns morrem na mão de pessoas e outros vão para uma cadeira de roda, né? Então, assim, a deficiência que eles entendem é aquela pessoa que se tornou deficiente. Não.
A pessoa nasceu, no meu caso, nasci. Então, eu praticamente nasci, mas eu sou uma pessoa bissexual. Eu não virei uma deficiente bissexual. Não, eu sou uma pessoa, eu nasci. Então, isso mudou. Aí, aquele anjinho de Candúria virou um demônio. Eu disse, como pode? Teve as críticas, lógico. Teve as críticas, vai, como? Não basta ser cadeirante, deficiente, ainda é bissexual, ou é pansexual, ou é gay, ou é lésbico. Entendeu? Eu gostei dessa parte. A versão 2 eu já gostei mais, porque é uma afronta, a gente já se viu de par, assim, sabe? Igualdade, é igual às outras pessoas. Não é isso que a gente, não é violência que a gente quer. Mas a gente quer ser visto como igual, a gente não quer ser tratado toda hora como denguinho, não é denguinho. A gente é mal-humorada, a gente é chata, a gente é tudo que todo mundo é. Tem dia que você não tem vontade nem de sair da cama, mas tem dia que você tá um amor de pessoa. É coisa da natureza. Então, isso que precisa ser naturalizado. Esse nosso lado de pessoa. E não pessoa com uma deficiência. Entendeu? Então, é isso que eu vejo que a sexualidade ela tem um poder muito grande em vários aspectos também. Não só na minha vida como pessoa com deficiência, que é a infantilização, e tem o outro lado da moeda, né? Que é o tabu da sexualidade também na questão do LGBT, que eu também faço parte dessa letra. Então, eu estou em dois mundos, eu estou transitando em dois lugares. Então, primeiro, eu estou lutando como gênero dentro do meio da pessoa com deficiência, enquanto as pessoas LGBT já estão desconstruindo tudo isso, né? Já tem os gêneros. Nossa, no dia que alguém me vê como uma mulher com deficiência, eu estou feliz, porque as pessoas me veem como uma mulher, a pessoa com deficiência. E coloca a gente tudo num único pacote. Então, você fica incapacitado por causa da sociedade, mas não por nós. Quem dá jeitinho, a gente se vira. Porque eu vou no médico, eu faço tudo que todo mundo faz, toda mulher faz. Ah, o consultório é apertadinho, não sei o que, se vira. Tira a mesa, se vira. Eu preciso ser consultada aqui. Ponto. Eu sou consultada ali. Então, assim, a gente tem que se virar. Se você for falar de mulher grávida, enfim, é história para muita coisa. É muita história, sabe, pra gente contar. Então, aí você foi a mulher, enfim. A gente tá chegando no nosso tempo final, porque a hora morreu. Voa. Eu queria muito que você fizesse suas considerações finais e eu queria que você incluísse nessas considerações o seu trabalho no Gata de Rodas, para que as pessoas possam também visualizar, ter um contato. Eu achei sensacional, mas eu queria que você falasse dele, por favor. Então, gente, o blog inicialmente criou mesmo para eu achar minha identidade. Como eu falei, que eu não conhecia pessoas com deficiência. E ali ele se tornou meu diário, contando minha história e tudo. E eu tive um feedback muito bom das pessoas me procurando. E eu vi que naquele perfil era pessoas com deficiência também, se identificando com algumas causas. E aquele deck cresceu. E eu acabei tornando ali, não só simplesmente meu diário, mas sim uma forma de empoderamento. Só um momento. Vai cair, a gente retorna para você finalizar. Porque o Instagram já começou a contagem regressiva, senão você vai ser cortado no meio. Então a gente já volta para você. E essa questão, né? Enquanto a gente está se ouvindo, eu lembro que o Fernando Fernandes, que se tornou cadeirante depois de um acidente, ele foi entrevistado por uma jornalista e ela questionava a felicidade dele enquanto cadeirante, porque ela não acreditava que ele era feliz como cadeirante. E chegou um momento que ele disse, eu tive uma transição, né? E eu sou feliz como cadeirante. E o tempo todo ela questionava isso, ela achava que ele não estava entendendo a condição, que ele estava passando por um período de sublimação daquilo. Nossa, gente, é uma dos absurdos. Fragiliza demais a pessoa, eles querem que, exemplo, como eu nunca andei, então eu não sei o que é o antes e o depois de uma deficiência. Mas, assim, como eu tenho muitos amigos que se tornaram deficientes, e isso é muito comum. As pessoas acham que o mundo acaba quando você precisa usar uma cadeira de rodas, sabe? E não é isso, gente. Como ele falou, é uma transição. Você passou de um estágio para um outro. Aí você tem duas coisas. Ou você desiste de você mesmo, ou você vai dar continuidade.
Então, assim, a maioria, claro, quer ir para frente. É isso? Não, não é fácil. Mas a gente não tem que ficar remoendo, porque eu me tornei um deficiente, eu tenho que falar que foi sofrido. Não, gente, essa etapa é uma etapa que a pessoa não quer nem falar. Ela quer falar o que ela conseguiu depois disso, o que ela se tornou depois disso. E eu acho que, para mim, ele é um dos grandes exemplos. Ele é muito incompreendido no meio social, porque acha que a pessoa tem que ser derrubada, tem que se mostrar o doente o tempo inteiro, o fragilizado. E a pessoa com deficiência não é fragilizada, gente, não é isso. Não é isso que as pessoas pensam. Aí eu estou numa cadeira de roda porque eu estou doente. Não, não é porque estou doente. Se as pessoas pararem para pensar, nós, pessoas com deficiência, vemos a nossa cadeira de roda como movimentar, o circular, o sair de local. É o movimento nosso. E as pessoas veem a cadeira de roda como um trave, travar a pessoa. Não, é o nosso meio de andar, circular, girar, movimentar. É uma roda que gira. Então, a gente não consegue enxergar de outra forma que não seja isso. E é isso que a gente faz em cima de uma cadeira de roda. Andar. Ela é a nossa segunda perna. Eu falo segunda perna, eu vou dizer, ela é a nossa perna. Por quê? Porque a gente anda com ela. Ela é a nossa perna, sabe? Durante um período grande, eu andei com cadeira manual. Por quê? Porque essa cadeira, eu dependia de 100% de uma pessoa para me locomover, tirar o espaço do outro. Porque eu tenho uma deficiência num braço que me impede de usar uma cadeira comum. Então, depois que eu tive a minha cadeira motorizada, eu vi que eu comecei a andar. Eu estou andando há 6 anos. As pessoas ainda têm medo de me ver atravessando a rua, porque eles acham que eu tenho a mentalidade de uma criança de 6 anos. Não é isso, gente. E quando eu peguei a cadeira motorizada, é como se eu já estivesse usando cadeira de roda há muitos anos, porque a minha vontade era essa, e eu tô com essa cadeira. Então, ela me dá movimentos dentro da minha própria casa. Eu sozinha já consigo pegar um copo d'água, e eu consigo transferir para minha cama, para um sofá, com a minha cadeira. Então, isso são conquistas que a gente tem que pensar, que a gente vê que isso é uma coisa que foi bom pra gente, que é uma coisa que é bom para a pessoa com deficiência. E as pessoas não têm essa compreensão, já entende que a cadeira de roda é uma fragilização, acabou a vida, destruiu a vida e morreu ali. E não, é o nosso movimento, a gente circula com ela, a gente anda com ela. Eu vou pedir para você sair e pedir para participar, porque da outra vez que você fez isso, apareceu uma imagem. Pode ser? Tá bom, pode ser, claro. Tá. Tá travando a imagem dela, mas é fundamental isso que a Ivone de Oliveira falou. Tem um teórico chamado Maurice de Merleau-Ponty, considerado o pai da fenomenologia, um dos, que ele vai falar que a cadeira de roda é corpo estendido. Assim como o meu óculos, que eu tiro, na medida que ele exerce uma função fisiológica, né? A partir dele eu corrijo a minha miopia, então ele é meu corpo estendido, porque ele exerce algo funcional. Assim também seria a cadeira de rodas na concepção do Maurice de Merleau-Ponty. Seria corpo estendido. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, de novo não tô me vendo. Você quer falar um pouco do gato de rodas, fazer a finalização? Pode ser? Sim. Bom, primeiro, né, eu quero agradecer o espaço que você me deu até para falar um pouco do capacitismo de uma forma meio rápida, meio conclusiva mesmo, só para ter uma noção, né? E falar para as pessoas acessarem o blog Gata de Rosas, porque lá eu falo de diversidade, lá não tem monotonia, lá a gente fala sobre tudo, eu falo sobre a minha vida em qualquer lugar, pessoal e profissional. Eu acho que o empoderamento da página do blog é exatamente esse, é o empoderamento da mulher com deficiência e a diversidade sexual das pessoas com deficiência. Eu gosto de frisar muito bem a mulher com deficiência por causa disso, porque a gente está num pacote de pessoa com deficiência e nós não somos isso. Eu sou uma mulher e as minhas necessidades de qualquer espaço é diferente da do homem. E, enfim, então a gente tem que separar todas essas questões. E educação também, enfim, tudo é relacionado à mulher com deficiência, tem que ser tratada como uma mulher sem deficiência. Então, é isso que eu quero, é que todos acessem e vão lá falar sobre tudo. Se você quiser, eu falo. Eu falo desde, sei lá, desde a educação, desde a educação curricular, até vamos falar sobre empresas e vamos falar sobre tudo. Porque ele é um espaço aberto, ele não tem padrão, ele é desfocado, porque padrão a gente já está, né, por aqui de padrão, que isso é o que
que acaba com nós e que nós vivemos uma diversidade. Então, temos que tratá-la com diversidade. E o foco da Gata de Rosas é tratá-la com diversidade. E é isso. E todos lá são bem-vindos. Ivone Oliveira, muito obrigado por essa live. Foi muito significativa. Olha, um beijo no seu coração. Beijo, meu amor. Obrigada, gente. E depois desse isolamento aí, quando tudo acabar, espero que a gente consiga tomar um café pessoalmente. Gente, eu faço questão. Você é mais um da minha listinha. Amei te conhecer. Muito. Ainda mais naquela live daquela senhorinha. Nossa, eu fiquei encantada. Enfim, aprendi muito com a senhorinha, gente. A gente não é idosa. Como é que é? A gente não é velha, a gente é idosa. Eu também já estou chegando na idade. Né? Ai, a gente já está preparando para isso. Imagina a idosa aqui numa parada, mas tudo bem. Ó, beijo, meu amor. beijo. Muito obrigado. Tchau, pessoal. tchau.